está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Minha vida está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor. Meu irmão e minha irmã, graça e paz. Você está no Café com Cristo, uma mulherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento logo no início do seu dia. Nós estamos nesse tempo conclusivo do ano de 2020, hoje, dia 27, domingo. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, lembrando o nosso tema, um tema extremamente sugestivo, graça superabundante, graça sobejou em 12 cestos. Dê o seu like em nosso vídeo, compartilhe pelo menos com 5 pessoas. E se você não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para receber todas as programações da sua Igreja Metodista Central aqui na Manchester Mineira, em Juiz de Fora. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 14, que diz: Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam pacientes com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai sem cessar, dai graças em toda e qualquer situação, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Que nós possamos neste final de ano olhar com discernimento espiritual para contemplarmos os cestos cheios, porque tem sobejado em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esta manhã de domingo. Nós cremos que o Senhor tem algo sobrenatural, o Senhor tem algo poderoso, o Senhor tem algo forte neste último domingo do ano de 2020. Nós queremos declarar, foi um ano desafiador, mas nós queremos declarar: Ebenezer, 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 até aqui o Senhor
tem nos ajudado, o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem aberto portas no sobrenatural para as nossas vidas, para os nossos familiares e para a vida e missão de nossa igreja. Que o Senhor venha falar a nós por intermédio desta programação, em nome de Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Nós estamos recebendo hoje, mais uma vez aqui no Café com Cristo, o pastor Bruno Perigato. Pastor Bruno, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor, bom dia, amada igreja. Uma alegria enorme estar aqui essa manhã com vocês, essa manhã de domingo. Deus possa nos abençoar hoje. Graças a Deus, vê que bênção, né? O pastor Bruno está conosco nesse período que nós estamos, né, nesse processo de final de ano, e ele sempre estará, né, nos auxiliando neste tempo maravilhoso. Estamos juntos aqui para realizarmos esta missão gloriosa, que é a missão do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Nós começamos o Café com Cristo sempre com louvor. Louvemos ao Senhor nesta manhã de domingo. Assim te diz o Senhor essa noite, filho e filha: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Buscar-me-eis e me acharei, diz o Senhor, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. E os filhos respondem ao pai: e eu te quero. E eu te busco. Bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Vamos! Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Você abriu, nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração,
até te encontrar, até te encontrar. Suas mãos, deixa ele perceber que você o deseja. E eu te quero, te busco, e bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Vou subindo, nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Nós olhamos pra tua promessa, que ao orar e nos humilhar, tu sararás a nossa terra. Tu virás, tu virás. Nós olhamos pra tua promessa, que ao buscarmos a tua face, tu sararás a nossa terra. Tu virás, tu virás a nós. A começar em mim, aviva-nos, Senhor, porque os meus lábios impuros são, e os meus olhos viram a sua glória, Senhor. A
ao buscarmos a tua face, tu sararás a nossa terra, tu virás a nós. A começar em mim a viva do Senhor, porque os meus lábios impuros são, e os meus olhos viram a sua glória, Senhor, a começar em mim, a começar em mim a vida do Senhor, porque os meus lábios impuros são, e os teus olhos viram a sua glória, Senhor, começar em mim. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Aleluia. Estenda as suas mãos. Por mais que pareça louco aí onde você está, estenda as suas mãos. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, te adorando. Nós estamos exaltando o teu nome, Deus. Oh Deus, cada canção que entoamos, cada palavra que dissemos, Pai. Oh Deus, cumpre a tua palavra em nós, assim como essa canção. Quando a gente olha para a tua promessa, que se a gente se humilhar e orar, o Senhor ouvirá nossas palavras e sarará essa terra, Pai, sarará a nossa terra. Então nós clamamos, Deus, sara a nossa terra, sara a nossa terra, oh, do pecado, Deus, sara a nossa terra, oh, das iniquidades, ó Pai, daquilo que nos separa do Senhor, ó Pai, oh, sara a nossa terra, oh, das enfermidades e doenças que tem nos abatido nesses dias, oh, entra nas nossas casas e sara, e cura, e liberta, Deus, cada um de nós, cada uma das nossas famílias, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, sara a nossa terra, sara a nossa terra, oh, Jeová, Rafa, oh, sara a nossa terra, sara a nossa terra, Deus, oh, tu és aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer, oh, pode tocar aonde
Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a ministração que fazemos sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara a nossa nação. Nós estamos no tema, um tema muito sugestivo aqui no nosso Café com Cristo. Graça superabundante, graça sobejou em 12 cestos. Este final de ano, nós entendemos que mesmo um ano como o nosso, um ano de pandemia, de muitos problemas na área da saúde, muitas mortes, muitas perdas, mas nós entendemos que Deus continua. Deus é Emanuel, é Deus conosco. E Ele está no controle das coisas visíveis e invisíveis. Então nós estamos incentivando aos membros da igreja, aos frequentadores, aos irmãos e irmãs, a fazerem uma carta de agradecimento. Porque se você tiver o discernimento do Espírito e se você está debaixo do governo de Deus, você vai notar, você vai ver que está sobejando na sua vida. Nós temos declarado que não está faltando, está sobejando, porque Deus está no governo de nossas vidas. E nós recebemos hoje o pastor Bruno Ferigato, que vai estar refletindo a respeito deste tema tão importante e importantíssimo. Pastor Bruno, que Deus os abençoe, que Deus possa te usar de uma forma sobrenatural neste momento. Amém, a paz, amada igreja, bom dia. A reflexão que eu vou trazer nessa manhã, ela está baseada no texto, né? O nosso texto tema. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do 9. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz assim: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou o que lhe dessem. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por toda a terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez em tua presença, nós te damos graças, Senhor, pela tua companhia conosco, Senhor, pelos dias que temos passado sobre este tema, como o Senhor tem falado aos nossos corações. Nessa manhã, Pai, usa-me, Senhor, para falar um pouco mais a respeito da tua palavra, a respeito da tua ação nas nossas vidas, e que os meus irmãos e irmãs que estão do outro lado dessa tela hoje, ouvindo essa mensagem, essa reflexão, possam ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, aqui nós temos então o nosso texto base, texto de referência para esses dias.
que é o capítulo, Mateus capítulo 14. E o texto começa relatando a morte de João Batista, decapitado e entregue, né, nas mãos da filha Herodiana. Era isso, né? Era isso. Nas mãos da filha. E ali os discípulos recolhem o corpo de João Batista, o enterram, sepultam e vão e contam a Jesus. Jesus se retira para um lugar deserto. A multidão, sabendo disso, o acompanha para esse lugar. E quando Jesus chega nesse lugar, a palavra nos diz que ele se compadeceu das pessoas que estavam ali, começou a efetuar milagres de cura e foi-se indo o dia até que chegou a entardecer. E os discípulos falaram para Jesus dispensar a multidão, para que eles fossem pela cidade encontrando o que comer, mas Jesus pede que eles mesmos dêem de comida ao povo. Entregam 5 pães e 2 peixes a Jesus. Jesus multiplica, todos comem, e não só comem, se fartam e ainda sobra. Então nós temos aqui essa palavra abençoada, que por si só já é digna de salvar, curar, libertar as vidas, mas eu ainda quero falar um pouco mais a respeito dela. Bom, tivemos um ano de 2020 muito complexo, muito complicado. Passamos por um momento, pelo menos na minha vida, inédito, e acredito que na vida de muitos que estão ouvindo. Um ano onde que tivemos que nos isolar durante um período, onde tivemos ataques, né, vamos dizer assim, tivemos um vírus rodeando o nosso cotidiano. Muitos tiveram que ficar isolados em suas casas, deixaram de visitar parentes, deixaram de ver parentes. E numa situação dessa, numa circunstância dessa, muitos consideram um ano perdido, não é mesmo? Muitos podem olhar para o ano de 2020, até comentei isso a respeito na última vez que eu vim, que muitos olham para o ano de 2020 e dizem que foi um ano perdido. Foi um ano que se passou e não aproveitou nada dele. E eu discordo dessas pessoas. Discordo se você tem essa posição, porque mesmo em um ano tão complexo, é impossível que a mão do Senhor não tenha operado a seu favor. Deus continua presente hoje, ainda nos nossos tempos, mesmo que estejamos passando por essa adversidade. Algumas coisas me ressaltam os olhos quando eu li essa passagem. Primeiro, o fato de Jesus ter recebido a notícia de João Batista e procurar um lugar para se isolar. Jesus recebeu a notícia da morte de alguém que ele considerava importante para o seu ministério, né? Foi batizado por este homem. E Jesus, ao receber essa notícia, Jesus decide então se retirar, ter um momento a sós, vamos dizer assim, no deserto, refletindo a respeito da vida. E quando chega lá, ele se depara com uma multidão que estava o esperando. Não sei quanto a vocês, mas eu fico imaginando, poxa, Jesus teria toda a liberdade do mundo de dispensar a multidão e falar, olha, eu quero ter um tempo só para mim. Será que vocês podem se retirar? Mas não, Jesus, quando chega naquele lugar, a palavra nos diz que Jesus se compadeceu daqueles que estavam ali. Jesus, então, eu vejo que ele teve uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, de concepção sobre a situação que ele estava passando. Eu fico, às vezes, indignado. Uma vez eu estava numa fila do INSS e eu estava lá só para poder tirar uma dúvida a respeito de contribuição de autônomo. Eu falei, vou enfrentar a fila aqui do INSS. Mas aí, se você com certeza já passou por essa experiência de estar numa fila de um INSS da vida, estar na fila de um banco, esperando atendimento, e quantas vezes as pessoas reclamam a respeito da vida dela. Nosso Deus do céu! Mas é tanta reclamação, e nesse dia tinha uma senhorinha que ela estava assim, tinha uma pessoa na minha frente e depois vinha ela. E ela estava sempre olhada para trás, conversando com a pessoa e falando, nossa, o brasileiro a gente é destratado. Nós brasileiros, a gente sofre.
Nosso país não tem jeito, nosso país é isso, nosso país é aquilo. Olha essa fila de INSS, uma pessoa para atender a gente fica horas na fila, e não sei o que, e a novela, e reclama da novela, e reclama da política, e reclama do futebol, e reclama da família, e reclama da casa, reclama do bairro. E eu, naquela situação, falei assim, gente, eu devo ter ficado na fila com aquela senhora cerca de 1 hora. E 1 hora que eu fiquei com ela, eu não vi ela agradecendo a respeito de nada. Ela só reclamava a respeito de tudo. E aquele dia Jesus me tocou muito profundamente. É claro que ninguém gosta de ficar em fila. Ainda mais eu que sou ansioso pra caramba, eu não gosto de ficar em fila. Mas a fila muitas das vezes é uma oportunidade para você refletir a respeito da sua própria situação. É um momento que você tá ali tão sem fazer nada. Você fala, deixa eu pensar aqui, projetos futuros, planos futuros, você pode pensar ali. Você pode orar, você pode pensar, até mesmo pensar no seu país, orar por aquela situação, falar, Deus, nosso país passa por tantos problemas, por que o Senhor não, né? Eu vou pedir aqui pro Senhor dar uma melhorada, ajudar a gente e tudo mais. Mas não, a pessoa só reclama e reclama e reclama. E eu descobri que você também conhece pessoas assim que só sabem reclamar a respeito da vida que tem. Elas só sabem reclamar a respeito da vida que tem. Existe um termo hoje que fala sobre pessoas tóxicas, né? São essas pessoas que são pessimistas e elas conseguem chegar perto de você e te intoxicar. Falar, olha, começa a reclamar tanto a respeito da vida dela que aquilo começa a te atingir e você fala assim, nossa, realmente o nosso país não tem jeito. Nossa, por que eu fui nascer no Brasil? Por que tem tanta desigualdade? Por que tem tanta desatenção? Por que eu sou tão desprestigiado? A pessoa começa a falar tanto que aquilo começa a te incomodar profundamente. Então essas pessoas tóxicas que nós falamos. E naquele dia Deus falou comigo assim, o Espírito Santo me incomodou falando, olha, as pessoas muitas das vezes não olham para a vida delas com um olhar de dádiva, de bênção. Elas acham pelo contrário. Elas acham que a vida delas não tem valor, ou que aquilo que ela está vivendo, uma vida de pessimismo, né? Então eu coloquei aqui, reclamam tanto a respeito da vida que às vezes parece que a vida é um fardo e não uma dádiva. Reclamam tanto a respeito da vida que às vezes, em vez da vida ser uma dádiva, uma bênção, uma coisa que ela se alegra em ter, na verdade se tornou um fardo. Uma coisa que ela tem que carregar até ela obter o descanso dela. E eu não sigo essa linha de que nós aqui na Terra, que Deus nos colocou aqui na Terra para sofrer, penar, e que só no futuro Deus vai derramar suas alegrias e as suas bênçãos sobre nós. Não, eu sou daquele que confia que mesmo aqui na Terra, mesmo em meio às adversidades, Deus caminha conosco, Deus está conosco, nos dando alívio, nos dando a sua companhia, nos dando a sua presença, nos dando do seu milagre, nos dando das suas dádivas. E fica aqui meu questionamento para você. Como você tem olhado para a sua vida? Você tem olhado com um olhar de dádiva e de bênção? Ou você tem olhado para a sua vida e visto apenas fardos a serem carregados? Em Mateus também, nós temos um texto muito tradicional que todos conhecem que diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão essas? Então nós precisamos muitas das vezes controlar o nosso olhar, saber como nós temos olhado para a nossa vida. Você tem olhado para a sua vida e você tem olhado de forma ruim, de maneira mal? Ou você tem olhado para a sua vida e tem visto bênçãos, dádivas e operar de Deus em todas as circunstâncias? Porque se você tem caminhado com um olhar mal, com esse olhar de tudo que é ruim que está à sua volta, então o que há dentro de você é apenas trevas.
E quão grande trevas é essa? A ponto de você não conseguir ver beleza nessa vida. A ponto de você não conseguir ver luz nessa vida. O que é belo. Quando eu estava montando essa reflexão, não sei porquê, mas eu lembrei de Camaleão. O Camaleão, ele tem algumas coisas que são características dele. O primeiro ponto, duas coisas que são muito características do Camaleão, o primeiro é a visão dele. Ele tem uma visão de 380 graus, ou seja, o Camaleão consegue visualizar tudo que está à sua volta. E o segundo aspecto do Camaleão é ele conseguir mudar a sua coloração, né? Em alguns momentos ele pode se camuflar, em outros momentos ele pode mudar a sua coloração para poder se destacar também. A gente acha que o camaleão é só para se camuflar, mas não. Ele também pode mudar a sua coloração para poder se destacar em meio à circunstância que ele está. Muitas das vezes ele faz isso para acasalamento, para atrair, né, a fêmea. Em outros momentos ele pode usar também para confrontar um inimigo que está perto dele, mostrar, olha, eu estou aqui, se você vier perto de mim, a gente vai brigar. Então o camaleão tem esses dois aspectos. E por que eu estou comentando a respeito disso? Porque muitas das vezes eu acho que a gente precisa ser um pouco camaleão. Imagina você, aquela multidão que estava aqui nesse texto que nós estamos lendo. A multidão podia chegar e ver apenas deserto naquele lugar, ver apenas areia, ver apenas pó, lugar infrutífero. Mas ao invés disso, o que aquele povo estava vendo ali não era isso. O povo estava vendo algo maior. O pessoal estava vendo um Messias. O Messias que estava ali produzindo milagres. O Messias que estava ali gerando vida, curando enfermos. A multidão não estava ali olhando para a sequidão que estava ao seu redor. Pelo contrário, eles não estavam nem se importando com aquilo, porque existia algo maior acontecendo ali. E aí eu te pergunto, o que estava aos olhos humanos, o que se destacava mais naquele lugar? Era Jesus com uma multidão ou era a imensidão daquele deserto? Com certeza era a imensidão daquele deserto. Era o que a maior quantidade geográfica daquele lugar representava. Mas Jesus ali conseguia atrair os olhares da multidão. Então muitas das vezes nós precisamos ter esse olhar de camaleão. Porque quando a gente olha só porque está na nossa frente, muitas das vezes pode não nos agradar. Eu tenho tentado e buscado seguir um princípio que eu já sempre me prejudicou bastante: assistir jornal. Meu pai ama o Datena. Nosso Deus, meu pai todo dia é um fã, faz parte do fã-clube do Datena. Só que eu não consigo assistir Datena mais, porque, gente, é só tragédia em cima de tragédia, em cima de tragédia. Você abre o Datena e fala de pai que matou filho, filho que enterrou pai, São Paulo tá alagada. Chama o comandante Hamilton para mostrar os pontos de alagamento e o pessoal com o carro afundando. Aí você abre o Jornal Nacional e fala assim, não, vou abrir o Jornal Nacional. O Jornal Nacional você só vê político roubando, corrupto. E aí coronavírus matou tantos. Eu falei assim, olha, pro meu bem emocional, físico e psicológico, eu resolvi não correr atrás de notícias mais. Se você quiser fazer isso bem, se você também não quiser, amém. Cada um entende aquilo que te afeta ou não. Mas eu resolvi não acompanhar mais os noticiários com tanto afinco, dia após dia, porque aquilo estava me fazendo mal. É tanta tragédia que coloca na nossa frente que a gente só pensa que só tem um olhar falando assim, nossa, nada de bom está acontecendo no mundo. Nada de bom está acontecendo no mundo. E isso não é a verdade. E isso não é a verdade. O quanto muitas das vezes o jornalismo tem nos afetado, então. Essas notícias ruins têm nos afetado. Então nós precisamos ter um olhar meio de camaleão às vezes. Não, o olho do camaleão ele vai para tudo quanto é lado, assim, né?
Então muitas das vezes a gente precisa parar e falar assim, não, olha só, o que me apresentam na minha frente é só tragédia, coisa ruim, pessimismo. Mas a vida não é só isso. Existem outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Existem outras coisas belas que estão ocorrendo ao meu redor. E se eu parar e desfocar os meus olhos do que tem me mostrado à minha frente, eu vou conseguir encontrar beleza. Eu vou conseguir encontrar glamour, vamos dizer assim. Como tem sido o seu olhar? Você tem tido um olhar bom ou um olhar ruim? Quando você para e olha para o seu ano de 2020, você olha para ele e só vê tragédia, só vê deserto, só vê areia, pó, só vê a imensidão de um lugar vazio e infrutífero? Ou quando você olha para 2020, você olha e vê que no meio daquele deserto tinha um Messias ao seu redor, operando milagres, operando maravilhas, operando dádivas, curando enfermos, libertando os cativos, derramando chuvas de bênção sobre a sua vida? Você ficou olhando só o deserto? Ou você viu também a presença de Deus e de Jesus Cristo no meio desse deserto? Fica esse questionamento. Como eu disse, o segundo característica do camaleão é a questão também da mudança de coloração. Ele pode optar em se camuflar de medo de algum oponente, ou ele pode mudar sua coloração e se destacar a fim de combater aquele medo, ou então mesmo atrair, no caso dele, uma fêmea para poder se reproduzir. Como você lidou com o ano de 2020? Você se escondeu de medo? Ou você vestiu uma carapuça, uma armadura de fé em Cristo Jesus e falou, pode vir em 2020 que o meu Deus está comigo e nada vai me derrubar? Que tipo de camaleão foi você? Que tipo de cristão tem sido você? Um cristão que quando os problemas aparecem, você se amedronta diante deles, você se omite, você se esconde, você busca o máximo passar despercebido, ou quando os problemas apareceram, você enfrentou eles, você se colocou firme, confiante de que Cristo estava ao seu lado. Fica esse questionamento de como você lidou com o seu 2020, porque nós estamos falando aqui a respeito de graça sobre superabundante graça. E você só vai reconhecer que a sua vida foi abençoada se você conseguir ter um olhar bom para o ano de 2020. Se você conseguir captar e olhar para o ano de 2020 com um olhar de bênção, com um olhar de gratidão. Se você olhar para o ano de 2020 com um olhar mal, de tragédia, de doença, de morte e de tudo mais, você só vai olhar para 2020 e vai conseguir tirar dele apenas pessimismo, apenas dor, apenas conflito, tristeza. Agora, se você olhar para o ano de 2020 com um olhar bom, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar as dádivas que Jesus Cristo derramou sobre a sua vida durante esse ano. E não foram poucas. Quando a gente olha para o texto que nós estudamos, a gente pensa que Jesus multiplicou só os pães e os peixes. Mas não. Jesus multiplicou ali muito mais que pães e peixes. Jesus multiplicou ali curas. Jesus multiplicou ali a companhia e a presença dele com aquela multidão. Porque a palavra diz que Jesus, ao chegar naquele lugar, começou a praticar curas. E curas, e curas. E foram tantas que foi anoitecendo. Então isso mostra que Jesus multiplicou, não foi apenas pães e peixes. Jesus multiplicou a presença dele com aquele povo. Jesus multiplicou as curas e os milagres. Jesus multiplicou suprir as necessidades daquele povo.
com o alimento também. Jesus não apenas multiplicou pães e peixes, Jesus multiplicou ali a sua companhia com aquele povo. Jesus dedicou horas e horas com aquela multidão. Jesus poderia querer tirar só um tempo para ele. Em meio a essa perda que ele teve, Jesus poderia chegar naquele deserto e apenas desejar um momento de solidão, um momento onde ele pudesse passar o luto que ele estava tendo. Mas não, Jesus, ao chegar naquele lugar, ele vê uma grande multidão e ele escolhe a melhor parte. Ele fala assim: não, eu poderia me retirar, ficar triste, até mesmo orar, tirar um momento de oração, mas não. Tem essa grande multidão aqui e eu me compadeci dessa grande multidão. Vou ficar com eles. Jesus multiplicou a sua companhia. Jesus multiplicou o relacionamento dele naquele momento. Jesus multiplicou a sua presença. Jesus multiplicou a sua misericórdia. Jesus multiplicou a sua compaixão. Não foram apenas peixes e pães. Jesus multiplicou muitas e muitas coisas naquele momento, naquele dia, naquele encontro que ele teve ali com aquela grande multidão. Então, quando você olhar para o ano de 2020, consiga observar que Jesus também multiplicou grandes coisas na sua vida. Jesus não apenas multiplicou multiplicou o que você estava passando como necessidade, mas Jesus multiplicou muitas e muitas bênçãos. A presença de Cristo esteve com você durante todo esse ano. Jesus não te deixou à parte nesse deserto. Jesus estava contigo nesse deserto. Basta você olhar para o lado e ver que no meio daquele deserto, Cristo estava operando na sua vida, derramando milagres e chuvas de bênção sobre a sua vida. Jesus é exagerado. Jesus aqui é exagerado. Minha avó tem um termo, e muitas vós têm, que fala: melhor sobrar do que faltar. E nesse dia, Jesus fez isso. Jesus sobrou. Não apenas pães e peixes, mas sobrou na sua presença com aquele povo. Sobrou nos seus milagres. Sobrou na companhia com aquela multidão. Sobrou na sua misericórdia, sobrou no seu amor, sobrou na sua graça. Que essa palavra possa invadir o teu coração e que de certa maneira eu possa ter conseguido colocar aí no seu espírito o que Cristo falou comigo através dessa palavra. Quando olhar para o ano de 2020, mesmo que tenha sido deserto, mesmo que tenha havido perdas, mesmo que tenha sido difícil, quando olhar para o ano de 2020, não teve só isso. Teve Deus, teve Jesus Cristo operando milagres e maravilhas. E isso é que deve se destacar no meio do ano de 2020. Que Deus possa te abençoar. Pastor Bruno, é muito interessante esse tema. E esse tema, ele nos faz olharmos a partir não do horizonte do fracasso, do horizonte do pessimismo, mas do horizonte do otimismo. Não é isso? Então quer dizer, a multidão estava reunida ali, todo mundo com fome. Não é isso? E talvez alguém no meio da multidão poderia olhar para os 5 pães e 2 peixinhos e falar o seguinte, né? Puxa vida, o sujeito, em vez de trazer algo considerável, trouxe essa miséria. Não foi isso? Mas Jesus não. Ele viu a partir da dinâmica. A pergunta que eu tenho, né, para que você aprofunde um pouco mais para nós, como olhar para 2020 dentro do prisma da fé? Então, lá em Hebreus fala que nós andamos por fé e não por vistas, né? Então, andar por fé é você, muitas das vezes, se despir de tudo que você aprendeu desde criança. Porque o que se apresenta na sua frente, muitas das vezes, é tragédia, é pessimismo, é um horizonte de pessimismo. Só que você, ao invés de olhar com aquilo com um olhar físico, você precisa olhar com um olhar espiritual.
você precisa, Deus, esse horizonte aqui não tem só deserto. Tem alguma coisa do Senhor no meio disso tudo aqui. E o que o Senhor tem para me apresentar? Isso é um exercício, pastor. Sabe, caminhar com um olhar de fé, isso é um exercício. Um exercício de diminuir o meu eu, para que Jesus Cristo possa prevalecer, para que a presença de Jesus Cristo possa prevalecer, para que a ação de Jesus Cristo em mim possa prevalecer. Então que diminua eu para que Cristo cresça. Que diminua eu para a frase de João Batista, né? Esse homem que nós começamos a relatar aqui a morte dele, foi isso que ele falou, para que diminua eu para que Cristo cresça. Então eu acho que parte por esse princípio. Eu diminuir muitas das vezes a minha humanidade, para que a minha espiritualidade possa crescer. Então eu diminuir o meu olhar físico para que o meu olhar espiritual possa crescer. Isso é um processo de oração, é um processo de jejum, é um processo de busca na palavra de Cristo, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso ficar procurando esse olhar espiritual por mim mesmo, numa prática humana, num exercício humano, mas é num exercício espiritual, numa disciplina espiritual, a partir dos princípios que nós, como cristãos, defendemos, que a palavra de Cristo, ela transforma, que a oração, ela alcança os céus e Cristo ouve as nossas orações, e que o jejum, ele nos acompanha, ele nos ajuda a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude e até mesmo uma mudança de visão a respeito do nosso futuro, a respeito do nosso momento atual. Então, assim, hoje os nossos irmãos e irmãs que estão em casa podem olhar para a situação que eles estão vivendo. Bruno, eu estou doente. Bruno, eu estou enfermo, eu estou com Covid. Bruno, eu tenho uma doença. Bruno, os meus parentes em casa estão muito maus, estão passando muito mal. Não sei qual que é a situação do lar de cada um, mas eu posso te garantir que a força que você precisa, ela é encontrada em Cristo Jesus. O que você precisa, eu não consigo olhar hoje e ver dádivas na minha vida. Então, faça um exercício de procurar na palavra, de procurar na oração, de procurar no jejum, aquilo que você tem sentido falta, aquilo que você tem sentido necessidade. Eu falei uma vez num trabalho com juvenis aqui da igreja, eu fui até um pouco duro com eles, porque eu sei de quantos juvenis, muitos juvenis nossos, eles passam por um processo de rejeição. Eles sentem um processo de rejeição porque possuem pais separados, ou sente a falta e o amor de um pai, sente a falta e o amor de uma mãe, ou os pais são casados, mas não dão tanta atenção, trabalham demais, e juvenil, por mais que eles não queiram confessar, eles gostam de ter atenção. Eles gostam de ter atenção. E eu, nesse processo, muito por conta também da orfandade que eles sentem, por conta desse sentimento de abandono que muitos deles tinham, eu fui um pouco duro com eles, mas foi o que Cristo colocou na hora, no momento. Ele foi assim: olha, se vocês hoje estão tristes, vocês se sentem tristes, saiba que o maior culpado são vocês. Se vocês hoje estão sentindo rejeição, saiba que o maior culpado são vocês. Porque a palavra de Cristo nos garante que Ele é um Pai para nós e que Ele não nos abandonaria. Então, se você tem falta de amor, a palavra diz: se você sente falta de amor, vem até mim, porque eu vou te dar. Se você tem falta de alguma necessidade, vem até mim, porque eu vou suprir. Então, o que eu vejo hoje é as pessoas tendo falta e não procurando suprir isso em Deus. Não procuram. Eu tenho tristeza, eu tenho sentimento de abandono, de rejeição. Tá, aqui tá a solução para o seu problema. Cristo Jesus está aqui, a solução para o seu problema. Você já procurou com tudo que você tem esse Jesus Cristo? Todo que bate, encontra. Todo que pede, recebe.
Então, muitas das vezes, nós temos que parar de culpar Deus, porque muitas das vezes a gente pega os nossos problemas e coloca nos ombros de Deus. Ah, eu tive um histórico familiar muito complicado, isso é culpa de Deus, por que Deus me botou nessa família? Não, Deus não é o seu problema. Jesus, pelo contrário, é a solução dele. Você tem que olhar para Cristo e ver que Ele é a solução. Ele não é o motivo. Ele não foi aquele ser que tem um jogo de xadrez ali e fica movendo as peças para que você possa levar um checkmate. Não, Ele é o cara que está ali disposto a te curar, a te salvar, a transformar o teu coração, transformar a tua mente. E é isso, pastor, eu acho. Graças a Deus, Deus possa continuar falando durante esse dia ao seu coração e à sua mente. Nós vamos agora para um momento de louvor e depois voltamos com os aniversariantes deste dia, esse dia 27 de dezembro de 2020. Tire a pedra, Lázaro, tire. Vai orando agora, querido. Vai orando, vai tirando a pedra, aquilo que te deve. Aleluia. Às vezes estamos como Ezequiel, vendo um vale de ossos secos. O que posso ver? Se não um vale de ossos secos. E o que posso dizer? O que? Se já se foi a esperança. Como Ezequiel, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Profetiza, declare: o Filho do Homem mude a história com tua boca. O que? Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, assim diz o Senhor, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Só bater a mão. Só você que crê. Seja ministrado pelos batuques dessa bateria. Queridos, chegamos aqui para bagunçar esse celular. Aleluia! Você tem que crer. Você tem que crer. Saia do pó da terra. Saia do pó da terra e venha pro fôlego de vida. Creia que ali Deus tem milagre. Deus tem milagre sobre a tua vida. Aleluia! Pega na mão do irmão que está do teu lado aí. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Pega na mão dele. Pega na mão dela. Pega na mão dele. Pega aí, irmãos. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre esta igreja, sobre a nossa família, sobre os casamentos. Aleluia! Nós vamos profetizar. Você crê? Você crê que tudo vai mudar? Em nome de Jesus. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3 e vida.
tua vida, querido. É para a tua vida. Assim diz o Senhor nessa noite: volte a respirar. Vem, Lázaro, só que tira a pedra primeiro. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Coloca. Graça superabundante, graça. E dia 27, hoje 27 de dezembro de 2020, nós queremos cumprimentar os nossos aniversariantes desse dia, o nosso irmão Francisco Toledo Vieira, o nosso irmão Cornélio Pinheiro de Faria Júnior, Daniel Lucas Martins Cantarino, a irmã Terezinha Castro Ávila e o irmão Evandro Gomes Brandão. Nós ministramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso de Israel. Ó Pai querido, Pai amado, nós abençoamos os aniversariantes desse dia, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma sobrenatural, em nome de Cristo. Amém e amém. Hoje é domingo, dia do Senhor. Daqui a pouquinho, às 9 horas, teremos o nosso culto, né? O culto matutino. Depois nós temos às 10h30, pelo Google Meet, a ministração específica para os adolescentes. Às 11 horas, a escola dominical Kids. Às 17 horas, o nosso culto 100% presencial. E às 19 horas, o último culto deste dia de domingo. Lembrando que amanhã nós temos a nossa live, né, de oração e de intercessão, e eu tenho certeza que será uma bênção. Quem estará ministrando é o pastor da Igreja Metodista na Inglaterra, né, o pastor Gary Watt, lá da Igreja Little Lover, em Derby, Inglaterra. Você precisa de estar conectado em nome de Jesus. Pastor Bruno, nós vamos para a oração da fé, né? Hoje é domingo, nós não lemos os pedidos de oração, mas o irmão vai estar orando, né? Colocando todos os pedidos do chat nas mãos de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez a tua presença, nós te damos graças, Senhor, primeiramente por esta manhã, por essa palavra, por esses louvores, Senhor, por tudo, Senhor, que foi ministrado aqui pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor, que foi manifestada no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua ação, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo. Nessa manhã, Senhor, coloca aqui, Pai, diante de ti cada pedido de oração que está sendo feito, Senhor. Senhor, pessoas enfermas, aqueles que estão pedindo por familiares que estão enfermos ou pela própria vida, Senhor, que o Senhor possa curar, derramar as suas chuvas de bênção sobre a vida delas, assim como nós lemos na tua palavra que Cristo estava curando aqueles enfermos naquele dia. Nós declaramos que Cristo está agora operando, Senhor, na vida desses irmãos que têm feito esses pedidos. Toma a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Também aqueles, Pai, que estão pedindo por um trabalho, que estão desempregados, aqueles, Senhor, que têm feito pedidos, Senhor, para uma mudança profissional, uma mudança de local de trabalho também, porque estão insatisfeitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas para o teu povo, em nome de Jesus, que eles possam estar satisfeitos profissionalmente, realizados em suas áreas, em nome de Jesus. Pai, que o teu povo possa prosperar. É isso que eu te peço, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, os lares, Senhor, os lares das famílias que estão nos ouvindo nessa manhã. Que o Senhor possa guardar, que o teu Espírito Santo possa estar sendo ali manifestado, Senhor, nos corações de cada vida. Pai, abençoa, Senhor, os relacionamentos conjugais, abençoa, Senhor, os relacionamentos familiares, de pais,
de mães, de avós, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, aonde há desavença, que o Teu Espírito Santo possa vir e incomodar para que haja uma reconciliação em nome de Jesus. Pai, eu te peço por cada família, por cada vida, Senhor, que está nos ouvindo nessa manhã, que o Senhor possa guardar, possa abençoar, possa proteger e continuar derramando chuvas de bênçãos sobre a vida deles. Nos dê, Senhor, um olhar, Senhor, um bom olhar para tudo que tem ocorrido à nossa volta. Não nos permita, Senhor, ficar fixados apenas, Senhor, em tragédias, apenas, Senhor, em pessimismo, ou, Pai, acumulando dentro de nós apenas más notícias, coisas tenebrosas, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor possa nos dar, Senhor, discernimento, nos ajude, Senhor, a ver a beleza que está ocorrendo ao nosso redor. Não nos deixe, Senhor, perder de contemplar as dádivas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e ao nosso redor, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos fechando mais um Café com Cristo. Pastor Bruno, muito obrigado. Por favor, as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente com vocês. É sempre uma alegria enorme. Apesar, desculpa aí qualquer gaguejo que eu tenha dado, qualquer erro que eu tenha feito teologicamente. Depois, se quiser me corrigir, pode me corrigir. Mas é isso, estou aí à disposição. Sintam-se abraçados, igreja. É muito bom estar com vocês sempre. Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do pastor Bruno. É alguém muito especial, né, para mim, para toda a Igreja Metodista Central aqui em Juiz de Fora. Nós estamos encerrando mais um Café com Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. É isso todas as manhãs, porque o Café com Cristo é o seu companheiro, o companheiro fiel de todas as manhãs. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã tão abençoadora de domingo e que o Senhor esteja nos fortalecendo durante todas as atividades desse dia. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo esteja convosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós louvamos a Deus pelos nossos técnicos, hoje o Gabriel e o nosso irmão Daniel, o Elisandro, que está nos ajudando aqui nos expedientes, né, nos vários expedientes aqui para a montagem, né, de todo o nosso cenário. Muito obrigado. E você que está conectado conosco, muito obrigado. Às 9 horas estaremos de volta com o culto matutino, se o bom Deus assim nos permitir. Que a paz esteja conosco.